Livro de Josué, capítulo 1. Vamos abrir a palavra para a leitura, para a pregação. Josué, capítulo 1. Versículos 1 ao 9. Livro de Josué, capítulo 1, de 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por 2 vezes repete a expressão: para que sejas bem-sucedido. Uma pergunta muito comum que muitas pessoas fazem é esta: como eu posso ser bem-sucedido na vida? Muitas pessoas querem obter a resposta a esta pergunta. No sonho em ser bem-sucedido, estão perguntando como eu posso ser bem-sucedido na vida. Mas é necessário sabermos a quem nós fazemos esta pergunta. É necessário obter resposta a esta pergunta de uma fonte confiável. E podemos dizer aos queridos que nós não achamos na realidade intramundana uma resposta adequada a esta pergunta. Nós precisamos de uma resposta que proceda dos céus, que proceda de Deus. Só o Senhor pode dizer como nós podemos ser bem-sucedidos, mesmo porque a definição de ser bem-sucedido, a definição que vem de Deus é diferente da definição dada pelos homens, porque a definição dada pelos homens geralmente é definição circunscrita às realidades deste mundo. Vão dizer, trata-se de uma realização profissional, de uma realização econômica, de uma vida de muitos prazeres, respostas semelhantes a essas. Mas aqui o Senhor fala a respeito do ser bem-sucedido, que engloba as realidades desta vida, mas nós observamos aqui que o ser bem-sucedido é também para aqueles que atravessam o Jordão e chegam a Canaã. Porque não adianta dizer que é bem-sucedido neste mundo, nesta vida, e não viver a realidade da glória. Esse livro de Josué, embora haja uma discussão aí com referência à data que ele foi escrito, o mais importante para nós é o conteúdo que ele traz, porque é um conteúdo que fala de realidades muito presentes na nossa vida.
porque o povo de Deus nessa época vivia realidades muito parecidas com as nossas. Por quê? Eles haviam sido libertos do Egito, caminharam durante um bom período pelo deserto rumo à terra da promessa, e eles já estavam na última etapa, próximos a entrar em Canaã, quando este livro foi escrito. E nós vivemos essa realidade. O Senhor Jesus já veio ao mundo promovendo a libertação do pecador. Nós vivemos esta caminhada para Canaã celestial. Nós estamos próximos já do cumprimento das promessas do Senhor. Nós já estamos nesta última etapa, preparando-nos para atravessar o Jordão e chegarmos a Canaã que o Senhor nos preparou. Os assuntos apresentados aqui no livro de Josué são de grande interesse para a minha vida e para a sua vida, porque fala das realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. Aqui em Josué nós encontramos os avisos a respeito do perigo do pecado na nossa vida, especialmente por meio do ato de Acã, que gerou uma derrota para toda a nação. Seu pecado gerou derrotas. Esse livro apresenta também avisos sobre o perigo do descuido espiritual, da apostasia espiritual. Nós temos vários avisos aqui. Este livro nos fala também sobre a fidelidade de Deus cuidando do seu povo. Esse livro fala a respeito das várias lutas que o seu povo enfrentaria, que o povo de Deus enfrentaria até entrar em Canaã. São as lutas que nós enfrentamos na vida cristã. Esse livro nos mostra também a universalidade da graça de Deus, revelada na pessoa de Raabe, que não fazia parte do povo de Deus, mas que foi salva pelo Senhor, mostrando que a graça era para o povo judeu, mas extensiva a todos os povos e a todas as nações. Esse livro, por fim, fala sobre a entrada do povo de Deus na terra de Canaã, indicando que nós caminhamos também para entrarmos em Canaã, mas a Canaã celestial. E de maneira especial, aqui, nestes versículos lidos, quando o Senhor chama Josué a assumir o posto deixado por Moisés, o Senhor fala a respeito dos caminhos que Josué precisaria trilhar para que fosse bem-sucedido na sua missão. Certamente, todos nós queremos ser bem-sucedidos. Você não quer ser bem-sucedido na sua vida? Na sua jornada cristã? Na sua caminhada de fé? Nós temos aqui alguns fatores colocados pelo Senhor a respeito da vida bem-sucedida, e nós precisamos acompanhar quais são estes fatores de uma vida bem-sucedida, fatores estes apresentados pelo céu e não pela terra, apresentados pelo Senhor. Vejamos quais são estes fatores. O primeiro fator, nós precisamos de convicção da fidelidade divina. Precisamos trazer em nossos corações a convicção de que Deus é fiel, fazendo cumprir as suas promessas para o povo da aliança. E por causa desta fidelidade de Deus é que nós podemos perceber que caminhamos para ser bem-sucedidos, não por causa dos nossos merecimentos, das nossas virtudes, mas em função da fidelidade de Deus. Moisés fora o líder que enfrentou o poder de Faraó. Moisés foi o líder que conduziu o povo na saída do Egito, na caminhada pelo deserto. E este texto bíblico inicia afirmando que Moisés estava morto. A morte de Moisés poderia significar uma decepção para aquele povo. E poderia significar também um comprometimento da caminhada daquele povo para Canaã. Moisés morrera em circunstâncias complexas, quando o Senhor Deus disse para Moisés falar à rocha. Mas Moisés, em ira, fere a rocha, dizendo: acaso não faremos sair de ti água? Meus queridos, a despeito desse momento
até mesmo de vanglória de Moisés. A despeito do seu tropeço, isso não interferiu nos propósitos de Deus conduzir o seu povo. Por causa da fidelidade do Senhor, Ele continuaria conduzindo o seu povo até Canaã. Ah, meus queridos, as pessoas podem falhar e certamente falham. Tem muita gente que se escandaliza na fé em função de tropeços e falhas de outros. Mas a vida bem-sucedida se pauta pela fidelidade de Deus e não pelo poder dos homens. E o Senhor Deus disse para Josué assumir o posto de Moisés. Era o momento de troca de liderança. E certamente esta troca de liderança gerava uma instabilidade e uma insegurança. Ah, meus queridos, se nós olhamos para o mundo, do mundo procedem inseguranças e incertezas para todos nós. Nós não adquirimos certezas e seguranças que emanem do mundo. O mundo não pode oferecer segurança da vida bem-sucedida para mim e nem para você. O seu amanhã é totalmente incerto se ele depende do mundo. Mas o Senhor, em sua fidelidade, estava na direção, a despeito de uma troca de liderança, o Senhor conduzia o seu povo. E o Senhor diz para Josué que ele poderia ser, sim, bem-sucedido. O povo seria bem-sucedido na sua caminhada por causa da fidelidade de Deus. E, meus queridos, muitos desafios estavam diante de Josué. Primeiro, o desafio de substituir um grande líder, um grande homem, que a despeito do seu tropeço, era inegável o poder de liderança de Moisés. E a maneira como Deus usara Moisés, agora Josué assumiria o posto de um líder tão eficiente. E certamente isso gerou medo no coração de Josué. Isto sem falar nos grandes gigantes que estavam pela frente, as nações que eles enfrentariam, os povos bem armados, atravessar ainda o Jordão. Josué estava temeroso, mas o Senhor mostra para Josué a sua fidelidade para conduzir o povo e fazer cumprir as suas promessas. Ah, meus queridos, se nós fazemos parte de um povo que tem aliança com Deus, se nós cremos em Cristo, se nós abraçamos as promessas de Deus, não precisamos temer os gigantes que nos rodeiam, não precisamos temer os gigantes que se colocam adiante da nossa caminhada. Às vezes os temores têm invadido a sua alma, têm trazido intranquilidade ao seu coração, mas é necessário olhar mais para Deus do que para os gigantes, porque quando olhamos para Deus, estamos certos, a fidelidade de Deus dirige a sua igreja e dirige o seu povo. Foi assim que Josué assumiu a liderança. E dentro desta fidelidade divina, o Senhor disse para Josué que ele, versos 4 e 5, ele, o Senhor, estava dando a terra de Canaã a seu povo. Não se trata de uma conquista do povo, se trata de uma dádiva do Senhor. Não pense que você vai conquistar grandes coisas na sua vida e por isso você será bem-sucedido. Mas entenda que por meio de Jesus o Senhor lhe confere a sua bênção e por causa do que Deus te dá, você se torna bem-sucedido. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E mais, o Senhor afirma que daria a terra de Canaã como herança ao seu povo. Herança nos remete a direito. Em função da aliança de Deus com o seu povo, aquele povo obteve, pela graça de Deus, o direito de herdar aquela terra.
Há direitos que Jesus conquistou para o seu povo, e nós caminhamos confiados na fidelidade de Deus em fazer cumprir as suas promessas e legar os direitos que Ele nos prometeu em função da bondade e do poder dEle para conosco. Meus amados, a vida cristã bem-sucedida depende de fazermos parte da aliança com Deus. Você já professou a fé em Jesus? Já entendeu que fora de Jesus não há promessa e não há bênção na sua vida? Estava falando hoje de manhã com os alunos da classe Ser Presbiteriano 2, a importância e a necessidade de professarem a fé, de passarem pelo batismo, porque são sinais de que estão respondendo fielmente à aliança de Deus, e a promessa de Deus é para o povo da aliança. Não havia promessa do Senhor para os habitantes de Canaã, mas havia promessa para o seu povo. A terra que os habitantes de Canaã possuíam não era deles, porque era a herança que Deus deu ao seu povo. Existe herança de Deus para o seu povo, por meio de Jesus Cristo. E Deus quer conduzir as nossas vidas em sua graça, retirando e nos dando vitória sobre obstáculos, sobre gigantes, e nos fazendo herdeiros dele. Por isso, a vida bem-sucedida é a vida onde há convicção na fidelidade de Deus. Você alimenta essa convicção no seu coração? Ou você caminha olhando para as suas fraquezas ou para as suas capacidades? Você caminha olhando para os obstáculos que tem na sua frente? Ou você caminha olhando para a fidelidade do Senhor? Estamos aqui nesta noite porque o Senhor nos trouxe até aqui. Adentraremos aos portões celestiais por causa da fidelidade de Deus e não pelo nosso poder. Meus queridos, como obter uma vida bem-sucedida? Isso é possível tão somente quando existe convicção da fidelidade de Deus. E tendo convicção, nós caminhamos, nós lutamos, porque cremos na fidelidade do Senhor. Você crê na fidelidade de Deus? Então vamos repetir comigo: eu creio na fidelidade do Senhor. Vamos, eu creio na fidelidade do Senhor. Só para começar, agora vamos para valer. Eu creio na fidelidade do Senhor. Amém. Mas, queridos, uma vida bem-sucedida, além de crer, de ter convicção na fidelidade de Deus, uma vida bem-sucedida requer de nós uma outra coisa. Requer de nós obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Vejam, os irmãos, que o Senhor Deus chamou Josué para assumir a liderança do povo, para assumir um desafio tão grande. E Josué poderia dizer não. Essa obra é para outro, não para mim. Eu tenho outros afazeres, outras preocupações, outras prioridades. Senhor, chama quem tu tens que chamar, não eu. Mas não. Havia no coração de Josué um princípio de obediência ao Senhor. E quando há o princípio de obediência, nós afirmamos para o Senhor sim. E Josué obedeceu ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, alguns deixaram as suas redes, deixaram o trabalho, deixaram família e passaram a seguir a Jesus. Houve também um chamado de Deus na sua vida, uma decisão por Jesus, uma decisão pelos caminhos do Senhor, uma decisão pelos valores do reino de Deus. Qual é a sua resposta? A indiferença não faz ninguém bem-sucedido. A desobediência jamais faz qualquer pessoa bem-sucedida. A obediência ao chamado do Senhor, sim. Mas vemos a obediência em Josué também, na forma como ele se relaciona com a lei de Deus. O Senhor chamou Josué para ser forte e corajoso. Mas ser forte e corajoso não era simplesmente levantar os seus braços e dizer, eu tenho a força. Não. O Senhor mostra ser forte e corajoso para guardar a lei do Senhor.
para não desviar da lei para a direita e nem para a esquerda, para meditar na palavra de Deus dia e noite. Este é o homem forte, o homem que tem a coragem neste mundo ímpio de se levantar e dizer: eu guardo a palavra de Deus, eu ando pela palavra de Deus, eu me decido pela palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus. É um desses estudantes que vieram à frente, se colocando no meio da sua sala e não temendo afirmar que anda pela palavra de Deus e não pelos princípios do mundo. Meditar na palavra, ter aquele momento de leitura, de meditação, de gratidão a Deus pela palavra, de renunciar em obediência à palavra, de atender à palavra, porque só Deus tem o poder e a suficiência para dirigir as nossas vidas no caminho certo, o caminho que nos leva a ser bem-sucedidos. O mundo não pode fazer isso, só a palavra de Deus nos conduzirá. Mas, meus queridos, o Senhor chama Josué para agir em obediência ao chamado, ao relacionamento com a palavra, mas em uma obediência de fé também. O Senhor disse para Josué que onde Josué colocasse a planta dos pés, onde o povo colocasse a planta dos pés, o Senhor daria a terra para eles. O Senhor não disse para Josué: cruze os braços e tudo virá a ti. Não, vá à luta, à batalha, obedeça e eu abençoarei a vida sua e a vida do povo. Mas eu quero chamar os queridos para um detalhe extraordinário que nós precisamos observar nesse texto sagrado. Os irmãos vão observar que no versículo 4, fala a respeito dos limites da terra que Deus estava dando para o seu povo. Limites extremamente amplos. O Senhor disse: se vocês colocarem a planta do pé nessa terra, eu darei tudo para vocês. O limite é este. Eu tenho dado tudo isto para vocês. Eu pergunto aos queridos, alguma vez na história de Israel, eles tomaram posse de todo este limite apresentado pelo Senhor? Meus queridos, eles jamais tomaram posse de todo este limite, porque não colocaram os pés. Quando eles chegaram mais próximos destes limites, mas assim mesmo ficou longe, foram nos reinados mais prósperos da nação, nos reinados de Davi e Salomão. Mas mesmo assim, eles não colocaram os pés em toda esta área. O Senhor afirma que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, a amplitude da bênção de Deus para a nossa vida é extraordinária e gloriosa. Mas nós precisamos, em obediência, caminhar, porque existe ainda muita terra a ser conquistada, há muito espaço a ser preenchido, há muita bênção de Deus a ser alcançada por nós, e muitas vezes não alcançamos porque nos falta obediência ao Senhor. E é comum nós encontrarmos aquele irmãozinho desobediente, infiel, aquele irmãozinho que diz: eu vivo apertado, jamais vou dizimar. Aquele irmãozinho que diz: eu preciso preocupar com a minha profissão, com os meus interesses, não tenho tempo para a palavra, para a igreja. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu não sei o que acontece comigo, porque eu vivo tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade. Você ouve, dá vontade de chorar de tanto sofrimento, não existe bênção. Meus amados, a vida bem-sucedida passa por estes caminhos. A vida bem-sucedida, apresentada pelo Senhor, requer de nós convicção da fidelidade de Deus, mas requer de nós obediência também ao Senhor. E, finalmente, a vida bem-sucedida requer de nós percepção da companhia divina.
Só podemos ter vida bem-sucedida também se nós percebemos que não estamos sozinhos. A exemplo de Jacó, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Meus queridos, a palavra diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Às vezes existe nas pessoas uma ideia distorcida, considerando alguns lugares mais abençoados do que outros. Isso aconteceu, por exemplo, com a mulher samaritana. Qual que é o lugar santo de adoração? É aqui ou é em Jerusalém? Isso aconteceu com os judeus, que consideravam o templo como um lugar mais santo do que os outros. Isso acontece com pessoas hoje que acham que lá no alto do monte é o lugar de orar porque é um lugar mais abençoado. Meus irmãos, o Senhor promete estar com seu povo por onde quer que ele ande. O que nós precisamos não é de lugar, o que nós precisamos é da companhia do Senhor. A terra de Israel era uma terra fértil. O Senhor afirma que é uma terra que mana leite e mel. Tão boa, tão produtiva, tão gloriosa. Mas nesta terra tão boa, o povo em dados momentos experimentou fome, experimentou seca, experimentou praga de gafanhotos. A terra tão boa não supriu as necessidades do povo, porque este povo se afastou do Senhor, e é a presença de Deus que supre o povo, não é a terra boa. Não é a sua boa profissão, não é a sua boa economia. Não, o que supre é a presença de Deus com o seu povo. Invoca o Senhor e caminha com o Senhor. É a presença dEle que fará a diferença na nossa vida. E Ele prometeu estar conosco pelo Espírito Santo. E Ele prometeu na pessoa de Jesus estar conosco, estar com aqueles que creem, que o invocam, cujas vidas foram apresentadas ao altar dEle. Vida bem-sucedida. Não precisamos das dicas procedentes do mundo, porque o mundo vai nos dar dicas limitadas apenas à realidade terrena. Nós precisamos de ensino que vem do céu, e o ensino de Deus está aqui. A vida bem-sucedida é aquela que caminha com convicção da fidelidade de Deus a nos dirigir, em obediência ao Senhor e buscando a presença do Senhor. Este será bem-sucedido por onde quer que ele ande, onde quer que ele habite. É claro que onde quer que ande não está afirmando os caminhos da desobediência, do mundanismo e do pecado. Está falando de lugares. Que Deus abençoe a sua vida e você possa dizer para o Senhor: Senhor, quero ter a vida bem-sucedida, segundo o Senhor, segundo o que o Senhor estabeleceu. Dá-me a tua graça, dá-me a tua direção, Senhor, a tua companhia, as tuas promessas. Faça de mim uma pessoa mais obediente, mais pronto a te atender, mais dependente da tua palavra, que medite mais na tua palavra, que obedeça mais a tua palavra. Que Deus nos ajude e abençoe cada um de nós. Amém. Coral, vida e louvor. Boa noite, igreja. Boa noite. Na segunda vez que nós repetimos esse hino, quero ouvir a vocês a estar louvando, convido vocês a louvar com a gente. Quero ouvir vocês bem forte, bem alto, certo? Combinado? Eu vou dar o sinal para vocês cantarem com a gente.
Meus irmãos, a ceia é sacramento instituído pelo Senhor Jesus com vistas ao nosso fortalecimento espiritual, para que na nossa caminhada até Canaã sejamos mantidos de pé diante do Senhor. Nós convidamos os presbíteros a tomarem assento, vamos celebrar a ceia do Senhor. Meus irmãos, a ceia foi instituída pelo Senhor Jesus. Ele disse: fazer isso em memória de mim, em lembrança do que Ele fez por nós. E a ceia é um alimento que nos fortalece na fé. Mas nós não podemos participar da ceia despreparados. O apóstolo Paulo afirma que havia muitos doentes e muitos que já haviam morrido por participarem dignamente da ceia. Eles participavam da ceia como participando de uma refeição comum, sem qualquer temor no coração, sem qualquer fé. A ceia é distribuída àqueles que já fizeram a pública profissão de fé e batismo. Ou seja, eles foram preparados, foram ensinados, foram instruídos. Eles se posicionaram na fé cristã, receberam o sinal de entrada para o povo de Deus, o batismo. Então, por isso, participam da mesa do Senhor. E quero relembrá-los que nós temos as salas preparatórias aqui na igreja. Se você ainda não é membro e quer também participar da igreja e da ceia, entre para essa sala, você vai ser preparado e no momento oportuno vai ser recebido para participar de uma forma com discernimento da ceia do Senhor. Tá? A escola dominical é aos domingos, às 9h da manhã. Então nós vamos orar, colocando diante do Senhor as nossas vidas, buscando a bênção dEle na celebração da ceia. Bendito Deus, nosso Pai, muito damos graças ao Senhor pela Tua fidelidade, bondade para com Teu povo, revelados por meio de Jesus, pela bênção de podermos celebrar a ceia do Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações, nos santificando, nos perdoando e nos alimentando espiritualmente nesta noite. Aos irmãos mais fragilizados, os fortaleça, aos tentados, deles vitória. Sustenta o teu povo em fé diante do Senhor e que a ceia seja alimento fortalecedor para toda a Tua igreja nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós lemos o Senhor Jesus tomando o pão, o partiu, deu aos discípulos dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Convidamos os irmãos a participarem do pão.
igual forma, o Senhor Jesus, tomando também o cálice, disse: tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Convidamos os queridos a participarem também do cálice do Senhor. Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto dessa noite cantando Fortalece a Tua Igreja, hino 299. Convidamos os irmãos ao som dos instrumentos a se colocarem em pé, fazendo destino a nossa súplica ao Senhor, que Ele fortaleça, que Ele venha vivificar
os nossos corações em fé. 299, em pé cantemos. Irmãos, nós vamos encerrar orando e nós vamos dar a oportunidade. De repente, essa é uma semana difícil para você. O momento, às vezes, é um momento de prova na sua vida ou na vida de outras pessoas pelas quais você quer orar. Então, eu quero dar a oportunidade, se assim o for, e se você desejar, que você venha à frente para orarmos por você, assim concluindo também o nosso culto, se há um motivo específico de oração e que você não quer sair da igreja sem a oração por você. Vamos orar, queridos. Ó bendito Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos teus filhos, filhos que precisam dos teus cuidados, que reconhecem o Senhor como Pai e que apresentam as vidas diante de Ti nesta noite. Pai, nós sabemos que não podemos ser bem-sucedidos andando conforme os nossos pensamentos, andando conforme os impulsos que procedem do mundo ou do mal. Nós queremos andar, Senhor, conforme o Senhor designou para nós. Guia-nos pelo Espírito Santo, nos caminhos do Senhor, na Tua presença, no gozo da comunhão com o Senhor. Oramos pela Tua igreja, que seja vivificada pelo Espírito Santo do Senhor, iluminada e dirigida pelo Senhor, a Te servir com alegria no coração, com temor de alma, com prontidão de espírito. Abençoe os nossos lares para que possam viver unidos e em paz. Aqueles que têm ouvido a Tua palavra, dá-lhes a graça de compreenderem a Tua palavra, de crerem no Senhor Jesus Cristo e de se posicionarem em fé. Que a Tua bênção, a bênção que procede do céu, alcance e inunde cada coração nesta noite. E a estes Teus servos que estão aqui à frente, Pai, cada um com a sua necessidade, oramos por eles. Pai bondoso, socorra-os, dirija as suas vidas. Livra-os de toda espécie de mal, dá-lhes a Tua proteção, dá-lhes discernimento, dá-lhes fé, dá-lhes fortalecimento espiritual, abençoe a saúde, a família, a profissão, a fé, abençoe a vida destes Teus servos, eles são Teus, e por eles nós oramos ao Senhor, que o Senhor os guarde e os abençoe. Conceda a toda a Tua igreja uma semana de paz, nas suas várias atividades,
nas suas várias caminhadas. Como é bom saber, como a tua palavra nos diz, que por onde quer que andarmos, o Senhor é conosco e é a tua presença que faz toda a diferença. Leva-nos na tua paz, oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém, amém. Uma boa semana a todos os irmãos.